Bom dia, turma. Aqui é o professor Vitor, de Atualidades. Nós estaremos discutindo o caso do assassinato de George Floyd hoje e vamos entender alguns detalhes aí desse caso, ok? A princípio, eu gostaria de destacar o nome da Darlene Franzier, que ela sacou o celular e começou a filmar, porque talvez se ela não tivesse feito isso, o caso dele nem se tornasse internacionalmente conhecido como ficou. Então ela vinha passando e viu a ação policial, sacou seu celular e começou a filmar. Então Floyd, né, que trabalhava como segurança em um restaurante, ele supostamente tinha tentado fazer uma compra com uma cédula falsa de US$ 20. O que acontece é que a polícia foi chamada e chegou ao local. Eles alegaram que ele ofereceu resistência à prisão e então ele foi imobilizado. Depois dele ter sido imobilizado, né, ele começou a implorar pela sua vida por várias vezes, dizendo que não estava conseguindo respirar. E depois de falar várias vezes, as pessoas também chamarem a atenção do policial que ele não estava mais conseguindo respirar, o Floyd perdeu então os seus sentidos. O policial, o Chauvin, ele estava ali imobilizando o Floyd, né? E estava totalmente ignorando as reclamações tanto do Floyd quanto das pessoas que estavam ali à sua volta, chamando atenção para a situação da vítima que estava ali imobilizada. Ele ficou, né, de joelhos no pescoço de Floyd por 8 minutos e 46 segundos, para vocês terem uma ideia. Por quase 3 minutos ele ficou de joelho quando Floyd já estava inconsciente, ou seja, não tinha justificativa para ele estar ali, né? Por praticamente 3 minutos depois do detido estar inconsciente, não justifica nada, certo? Darlene Franzier decidiu então publicar esse vídeo nas redes sociais e foi aí que as ruas de Minneapolis, nos Estados Unidos, né, viraram palco de uma onda de protesto que se espalhou por todos os Estados Unidos e algumas outras partes do mundo. Ele foi acusado, né, o policial Chauvin foi acusado da morte de Floyd por, segundo os relatos, um ato iminentemente perigoso e também foi acusado de ser negligente, criando um risco irracional, haja visto que o Floyd já estava imobilizado. A denúncia foi feita, né, no departamento de Minneapolis, em Minnesota, o estado de Minnesota, nos Estados Unidos, a cidade é Minneapolis. A denúncia, então, acusava ainda dele ter uma mente depravada e sem consideração pela vida humana. Inclusive, envolveu o próprio Procurador-Geral dos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o senhor William Barr, que ele chamou o vídeo da prisão de Floyd de angustiante de ver e profundamente perturbador. O que aconteceu é que esse policial ele foi detido e foi preso, ele foi demitido e preso, e foi acusado, né, do assassinato de Floyd por motivo de racismo. Então, quem ainda não entendeu a trama do que estava acontecendo, George Floyd era então esse segurança negro e Chauvin um policial branco. Ele imobiliza o Floyd porque, segundo o que foi acusado, ele estava sendo acusado de tentar passar uma nota de US$ 20 falsa. Floyd já estava imobilizado, mas não estava conseguindo respirar porque Chauvin estava com seu joelho sobre o seu pescoço. As pessoas que estavam passando, a própria Darlene, o próprio Floyd estava implorando pela sua vida, mas o policial insistiu naquele ato. Mesmo depois do Floyd ter perdido os sentidos, o que tornaria totalmente sem sentido ele continuar de joelhos, mas ele continua de joelhos, demonstrando que tem um certo ódio, né, que tem uma certa motivação irracional, como foi dito na denúncia, uma falta de consideração pela vida. Então, o ato do policial Chauvin foi de fato racista, certo? Então, ele ter sido demitido, ele ter sido preso, foi fruto de vários protestos que ocorreram ali nos Estados Unidos, porque muitos outros casos aconteceram ao longo dos anos e ficaram impunes. Will Smith, que é essa frase que está em cima no slide, ele diz o seguinte: o racismo não está piorando, ele está sendo filmado, certo? Então, ele diz o seguinte: nos Estados Unidos sempre ocorreram esses casos de racismo.
A diferença é que agora eles estão sendo filmados. Outros casos de fato ocorreram, né? Outros policiais, o próprio Chaves, o policial envolvido, ele já era acusado de cometer outros atos racistas contra outras pessoas, contra outros negros nos Estados Unidos, mas todos os casos tinham sido arquivados. Ele estava impune de todos os outros crimes. É por isso que é importante aí a atuação da Darlene na hora que ela filma, porque ficou registrado e isso tornou uma agitação nos Estados Unidos muito grande, o que fez com que ele fosse de fato punido, demitido e preso, fazendo então assim uma justiça nesse caso, ok, gente? Então eu vou estar enviando a atividade para vocês em PDF, para vocês fazerem no caderno, conforme a gente está sempre fazendo na semana, e vou estar enviando um texto de apoio para vocês estar tirando qualquer dúvida que vocês venham a ter, fora ou algumas explicações do vídeo, ok, gente? Então até mais e tenham um bom dia.